ao canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes. Eu queria com você que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho logo aqui embaixo, curtisse e nos ajudasse a alcançar 10 mil inscritos. Compartilhe também se você achar interessante a palavra, amém? Então, irmãos, eu vou falar sobre Jesus, o que Jesus cumpre a lei, amém? E eu vou ler um texto tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 20, amém? Então vamos lá. Não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E digo-lhes a verdade, por enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que obedecer um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a vossa justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei e os profetas, né? Porque o povo, ninguém conseguia cumprir a lei e os profetas. Então Jesus veio para cumprir. Jesus, todo mundo sabe que ele é o verbo, então Jesus ele veio fazer a salvação existir. Ou seja, Deus disse lá no céu, imaginando eu, né? Haja salvação. Aí Jesus veio e trouxe a salvação até nós. Morreu lá na cruz, cumpriu toda a palavra, porque ele morreu sem mancha, sem pecado e sem culpa. Jesus nunca praticou nenhum pecado. Então Jesus ele foi o autossuficiente para, com sua morte na cruz, nos justificar e nos purificar e nos justificar de todo pecado. Por quê? A lei não tem capacidade de justificar ninguém. Somente o sangue de Jesus derramado na cruz. Então Jesus Cristo ele nos justificou, nos limpou e nos purificou dos pecados. Então nós temos que glorificar a Deus, porque através de Jesus Cristo, somente de Jesus, nós podemos ser salvos. Aí quando Jesus fala se a nossa justiça não for superior dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus quer dizer o seguinte, que nós temos a nossa justiça, nós temos que praticar e ensinar o que Jesus manda fazer. Amém? Ou seja, Jesus ele cumpriu a lei para que eu e você não precisássemos cumprir a lei. Né? Então, tudo que está na lei, as maldições do Antigo Testamento, não recai sobre nós, porque nós estamos no tempo da graça. E lembrando a vocês que a graça, que a salvação é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie, ninguém comece a ficar se achando topetudo porque ganhou a salvação. É mérito de Cristo. A nossa salvação é mérito de Jesus lá na cruz. Mas, na pregação do Evangelho, Jesus fala que nós temos que nos arrepender. Você tem que renunciar ao seu pecado, renuncia o seu pecado para louvar a Deus, para ter uma vida glorifica a Deus. E não pode, o crente que se converte a Deus e aceita Jesus, ele não pode voltar para o mundo. Né? Não pode voltar para o mundo. Se você voltar para o mundo e sair fora do para Deus tem para você, você realmente não se converteu de verdade. Né? Lembrando, tem uma cantora aí que estava cantando sentadona e antes cantava para Deus. Ou seja, de uma fonte não pode sair duas águas, ou seja, ou você adora a Deus ou você não adora a Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que nós temos que ser praticantes da palavra, temos que procurar cumprir e praticar, ouvir o que é ensinado e pôr em prática, amém? E tem algumas pessoas que Deus chama para ensinar, que são os mestres. Então, você que é mestre e tal, Deus agrada de nós que ensinamos a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender. Jesus ele cumpriu a lei, mas a lei não é para a igreja, a lei é para o povo de Israel. Nós temos que cumprir o evangelho de Cristo, né, os evangelhos e a doutrina dos apóstolos. Porque o que lá em Atos fala? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Amém? Então, irmãos, Deus ele se agrada daqueles que ensinam, daqueles que anunciam o evangelho, que falam da palavra de Deus, daqueles que esclarecem as dúvidas pelo poder do Espírito Santo. Então, irmão, quero que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo e logo mais nós nos veremos de novo. Deus abençoe.